Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Estamos dando início aqui ao nosso webinar sobre o tema os 4 passos para a busca da recolocação em um cargo maior na carreira. Sejam todos bem-vindos, vamos ser pontuais em relação ao horário, tem muitas pessoas que já chegaram, outras que já devem estar entrando, enfim. Eu só quero reforçar um pouquinho de paciência com vocês em relação a... Eu estou no LinkedIn ao vivo, tá bem? E também estou aqui no Zoom. Então, são 2 canais para administrar e em algum momento eu posso cometer alguma gafe, alguma falha, enfim, faz parte das tecnologias. Mas um tema muito importante para aqueles que não me conhecem, eu sou consultor de carreira já há 19 anos, trabalho com assessoria profissional, auxiliando, né, aqueles que buscam uma recolocação, que buscam desenvolvimento profissional na carreira, até mesmo a mudança de nível hierárquico, a transição de área profissional, ou seja, eu trabalho assessorando profissionais, independente do momento que o profissional esteja, temos de diversos programas que podem auxiliá-los, né, nessa jornada da gestão da carreira em si, né? E aí esse tema foi solicitado pelos meus seguidores lá no Instagram. Eles me solicitaram para que eu pudesse abordar esse tema tão comum e traz muitos questionamentos sobre a perspectiva dos principais impeditivos frente a uma recolocação num processo de mudança hierárquica ou no processo de mudança de cargo, né? Realmente nós temos 2 desafios aí, inclusos em um só. Um da recolocação em si, e o outro é exatamente alcançar uma posição hierárquica, um cargo maior, com um salário maior na carreira. Então, vamos dar início ao nosso webinar. Eu vou trazer aqui várias reflexões, várias dicas que considero importantes, né, para essa jornada, e que, na verdade, ao final a gente vai abrir para perguntas, e o máximo de perguntas que eu puder responder, será um imenso prazer apoiá-los, né, cada um na sua individualidade, na sua jornada, no seu momento de carreira. E eu sempre costumo dizer que gestão de carreira não importa para o nível hierárquico, independente se a gente está no nível operacional, no nível tático ou no nível estratégico, eu acho que não importa o nível hierárquico que a gente se encontre. O mais importante é a gente conseguir identificar que carreira, né, em que cargo nós estamos, como é que nós somos vistos pelo mercado, e, consequentemente, qual é a próxima fase dessa carreira. E tem sido muito comum nos meus atendimentos individuais atender clientes que estão exatamente em transição. Por exemplo, passaram muitos anos no nível operacional, na área em que atuam, independente da área. Muitos profissionais da área de marketing, contabilidade, finanças, RH, controladoria, produção, qualidade, logística, pouco importa, tecnologia, tem muitos profissionais que buscam a minha assessoria, exatamente com esse intuito. Eles estão no nível operacional há muitos anos, né? Há mais do tempo que deveria, e aí é um questionamento que muitos de nós podemos fazer. Será que não chegou a hora de eu buscar um próximo nível hierárquico, né? Será que não chegou a hora de eu aumentar de salário ou até mesmo mudar de cargo? É um questionamento muito comum nos profissionais que eu atendo diariamente. E aí, também atendo muitos profissionais que nunca ocuparam uma posição gerencial, estão numa fase tática de nível de média chefia, ocupando cargos de coordenação e supervisão, e automaticamente também se questionam, né? Será que é o momento de eu me tornar um gerente? E aí a gente começa aí a nossa jornada, o nosso webinar, refletindo sobre todos esses momentos que fazem parte, né, da nossa carreira. Momentos esses que são importantes a gente ter aí fazer uma reflexão de que precisamos gerenciá-los, né? Precisamos gerenciá-los no sentido da continuidade, né? Ou até mesmo da compreensão de quais são esses impeditivos que estão, né, colaborando ou não para que haja uma evolução, né? Uma evolução profissional, tá bem? Então, eu vou no final compartilhar esse link aqui. As pessoas que estão lá no meu LinkedIn, não se preocupe, depois eu posso compartilhar nas minhas mensagens inbox, vocês podem conversar comigo e eu transmito até os slides, se for o caso, daqueles que estiverem interessados. Mas o mais importante é a gente entrar aqui na temática, e aí eu vou aqui só ajustar algumas coisinhas aqui no LinkedIn,
Nós já temos aqui mais de 30 pessoas ao vivo no LinkedIn. Sejam todos muito bem-vindos. Eu até falei para o pessoal aqui do Zoom, eu estou aqui no LinkedIn e no Zoom ao mesmo tempo, tá bem? Então, só peço um pouquinho de paciência de como a gente pode controlar esses recursos e, ao mesmo tempo, interagir com todos vocês. A Rita de Cássia está dizendo aqui, gratidão, Bruno, por disponibilizar o conteúdo e seu trabalho. Ô, Rita, é um prazer tê-la aqui comigo, né? E eu espero estar agregando valor ao seu momento de carreira, ao seu momento profissional, tá? Bom, gente, falar, na verdade, de recolocação em um cargo maior realmente é um grande desafio, porque nós realizamos, inclusive, uma pesquisa no segundo semestre de 2022, o ano passado, no finalzinho do ano passado, e nós realizamos pesquisas diversas, pesquisas para aqueles profissionais que estão em recolocação, para aqueles profissionais que estão buscando uma recolocação para cargos hierárquicos superiores, para aqueles profissionais que estão mudando de carreira, né? Aqueles profissionais que estão construindo uma carreira como autônomo liberal, né? Então, a gente consegue, antes de tudo, através das minhas lives, dos meus vídeos, das minhas entrevistas, eu sempre reforço que o conceito de carreira tem mudado, né? A gente precisa se desmistificar aquela relação pautada apenas no emprego, aonde nós estávamos acostumados a olhar para a nossa carreira e pensar, eu preciso estar empregado, eu preciso ter um vínculo CLT. E a gente consegue hoje, depois desse grande desastre pandêmico, descobrir que carreira é algo muito maior, né? Carreira tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com o que nós temos como missão para entregar à sociedade através da nossa área de atuação, e principalmente, ao mesmo tempo, refletindo em que etapas nós estamos, né? Eu costumo dizer que a carreira é como a gestão de uma empresa. Se ela para de ser gerida, né? Se a gente para de gestacionar, automaticamente a gente pode entender que eu posso comprometer, como a nossa saúde, se eu não gerencio essa carreira nos meus diversos ciclos, nas minhas diversas jornadas, né? Que nós chamamos de ciclos de carreira, automaticamente eu vou ter aí uma empregabilidade comprometida e, consequentemente, eu posso não fazer as melhores escolhas, eu posso não investir nas melhores qualificações, eu posso achar que estou em desenvolvimento e, na verdade, não estou, né? O que acontece muito com profissionais sobre o tema do webinar de hoje é exatamente as pessoas acham que estar empregados significa estar em desenvolvimento. E é um grande paradigma que nós carregamos, porque nem sempre estar trabalhando significa que a minha carreira esteja em processo de desenvolvimento. Então, a primeira reflexão que eu trago para vocês em relação à carreira de vocês é o momento profissional que vocês possam refletir, né? Primeiro, em que fase de carreira vocês estão e se vocês conseguem enxergar esta próxima fase. Será que essa próxima fase já está clara? Será que ela já está definida? Eu quero um aumento de cargo, um aumento de salário, eu quero explorar um outro caminho de carreira, eu quero fazer uma transição de área. Então, são muitos questionamentos que permeiam um processo de gerenciamento da própria carreira, né? Evidentemente que aqui a gente não vai falar de carreira de forma ampla, até porque temos assuntos aí, né, para aprofundar a noite inteira, se fosse o caso, mas eu vou tentar objetivar o máximo, pela minha vivência como consultor de carreira já há 19 anos, sobre os principais impeditivos, né, nessa jornada de uma recolocação, quando eu busco uma recolocação num cargo maior. Às vezes as pessoas acreditam, que também é um paradigma, que eu só posso crescer e mudar de cargo estando numa empresa, e esse ambiente me favorecendo e me oferecendo a possibilidade de crescer e me desenvolver, né? Esse é um mito, isso é um mito, acreditar nisto, né, é um grande paradigma que nós precisamos quebrar. Eu vou citar um pequeno exemplo de um cliente que eu atendi essa semana, ele é da área de tecnologia, e simplesmente ele já está há 12 anos como analista sênior. E automaticamente nós começamos um trabalho, tem mais ou menos uns 3 a 4 meses, e simplesmente nós descobrimos, junto com ele, que ele já estava apto para dar um próximo passo na carreira, que ele já estava com a qualificação alinhada para um próximo nível, que ele já estava com um tempo de experiência suficiente para dar um próximo passo, e, consequentemente, né, ele também precisava, ele já estava com algumas habilidades comportamentais potenciais para assumir essa nova posição.
que nós descobrimos nessa análise de carreira que nós fizemos no encontro individual quando ele chegou até mim? Nós descobrimos que ele estava completamente apto. E ele estava esperando pelo quê? A pergunta que eu fiz para ele foi: você está esperando o que agora na tua carreira para assumir essa posição nova? Ele fez: Bruno, veja, eu estou numa empresa, já tem mais de 10 anos, eu não tenho perspectiva de ser promovido nesse ambiente, e ao mesmo tempo eu não sei como é que eu faço esse processo para buscar uma recolocação fora da empresa e que seja melhor para mim, que eu ocupe um cargo maior e conquiste possivelmente um salário maior. E aí eu disse para ele, veja, primeiro, isso é possível. Agora eu vou te fazer uma pergunta importante para a gente refletir juntos. E eu fiz a seguinte pergunta. Será que a empresa em que você está trabalhando há 10 anos está enxergando que você está com uma qualificação acima ou potencial para assumir um cargo superior? Será que a empresa em que você está trabalhando enxerga a sua experiência potencial para dar esse novo passo, esse próximo passo? E como é que a sua empresa em que você está trabalhando estão enxergando as suas competências comportamentais, né? E ele disse assim, Bruno, o RH e o meu gestor sabe que eu tenho uma qualificação para dar um próximo passo. Sabe também que eu tenho experiência já de 12 anos na área em que eu atuo. Aí eu fiz uma reflexão com ele, eu digo, veja, eu gosto muito de uma frase, que eu vou usar essa frase aqui para vocês no nosso encontro. O outro me vê como eu me vejo. E aí é um exercício que eu faço com todos os meus clientes e trago essa realidade para vocês. É aquela história aquele ditado, aquela charada que nós vivemos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, que diz assim: quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro? A pergunta que eu faço para vocês, se vocês puderem responder aí no inbox, no LinkedIn, aqui no Zoom, eu agradeço. Quem vem primeiro? Primeiro eu preciso ocupar um cargo para me ver no cargo, ou eu preciso me ver no cargo para ocupar um cargo? Respondam para mim aqui nas mensagens no inbox no LinkedIn e aqui também no Zoom. Vou repetir a pergunta para vocês. Quem vem primeiro? Eu ocupar um cargo para me ver no cargo, ou eu preciso me ver no cargo para ocupar um cargo? Gente, e foi essa pergunta que eu fiz para ele. Olha só, a Viviane respondeu aqui, eu preciso primeiro me ver no cargo para depois ocupar o mesmo. Sem dúvida, Viviane. Fernanda, eu preciso me ver no cargo para depois. Eu preciso me ver antes, né, Juliano? Primeiro eu preciso me ver antes para ocupar um cargo. Então, veja, esse profissional não estava se vendo no cargo. E curioso, nós estamos falando da reflexão que isso tem nos comportamentos dele. Nós estamos falando de aspectos puramente emocionais. Se eu não me vejo no cargo, eu não busco o cargo, eu não busco a posição. Isso é um movimento lógico da nossa natureza humana, né? E aí eu perguntei para esse cliente durante esse primeiro atendimento, obrigado Juliano, Jean, Fernanda e Viviane pela participação, e aí eu cheguei para ele e disse assim, o que é que está te faltando para você se ver no cargo? E aí ele disse, Bruno, de fato, eu agora estou ciente, eu tenho consciência de que eu posso ocupar este cargo. E aí simplesmente eu digo para ele, é hora da gente ir à luta, é hora da gente seguir esse propósito, se de fato isso foi importante para você, e automaticamente a gente seguir, buscar essa possibilidade, seja dentro da empresa em que você está ou fora, não importa, né? Se a gente conseguir esse processo dentro da empresa, bom, porque você já estabeleceu relações de confiança com esse ambiente. A empresa já te conhece, a empresa você já sabe como funciona o negócio, você já conhece, já criou relações interpessoais com toda a tua equipe. E tem vários aspectos que te favorecem a isso. Mas se você define ficar nessa empresa e buscar esse processo de desenvolvimento interno e ela não te der essa oportunidade, quanto tempo você vai estimar para que essa empresa te dê essa oportunidade? E aí esse profissional acabou trazendo no atendimento fazendo várias reflexões, tendo inclusive vários insights importantes, porque veja, gente, ele já estava preparado para dar esse próximo passo.
E ele simplesmente não se reconhecia, não se percebia, né? Então, a gente começa a falar dos principais impeditivos, né? Os 4 passos que têm a ver com os principais impeditivos para a gente buscar uma recolocação num cargo maior. Como vocês todos aqui colocaram, eu preciso primeiro me ver no cargo para conquistar e buscar essa posição. Não tem como esse processo acontecer o inverso. Tem tanta gente buscando se preparar, se qualificar, estudar, se certificar para assumir uma nova posição e essas pessoas já estão prontas para dar esse próximo passo. Mas muitas vezes a falta do gerenciamento da carreira em si faz com que esse profissional não busque esta prioridade, né? Então, gente, é muito importante que a gente entenda, né? Todos aqui que vocês, eu acredito que todos vocês que estejam aqui presentes, seja no LinkedIn ou até mesmo aqui no Zoom, estejam numa fase transacional. Não importa se eu estou saindo do operacional para o nível de coordenação e supervisão. Não importa se eu estou saindo do nível de coordenação e supervisão para o nível de gerência, né? Não importa. O que importa é nós termos a consciência de qual é o meu momento profissional, quem sou eu para o mercado, né? Como é que eu sou visto pelos RHs, como é que eu sou visto frente à minha própria empregabilidade e, consequentemente, fazer essa transição acontecer. E aí, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu atendi um outro cliente da área de controladoria que ele tinha já 9 anos na área de controladoria, na área operacional da controladoria. E aí, o que é que nós fizemos? Ele chegou à conclusão de que queria priorizar um novo cargo, um novo salário. Só que ele disse para mim, Bruno, eu já estou tentando isso, já tem mais de 8 meses e eu não estou tendo sucesso. O que que a gente fez? A gente fez algumas regulagens que eu vou ensinar para vocês aqui, eu vou trazer todas essas dicas para que vocês possam utilizar na prática e automaticamente nós conseguimos potencializar essa recolocação dele. Ou seja, ele assumiu uma coordenação de controladoria, né? É a mesma coisa da gente refletir sobre aqueles profissionais que alcançaram um nível de coordenação, alcançaram um nível de supervisão, alcançaram um nível gerencial e não conseguiram se manter nele. Está precisando de uma regulagem, né? É preciso a gente regular essa perspectiva da carreira. O que é que está acontecendo? Que eu assumi um cargo, eu tive o maior trabalho, ralei para chegar naquela posição e não consegui me manter. Veja, nós estamos falando de processo de gerenciamento da carreira, né? Acontece com muitos profissionais da área de contabilidade, com muitos profissionais da logística, com muitos profissionais de compras, com muitos profissionais da área de manutenção industrial. São profissionais que ficam uma vida inteira no nível operacional. E aí eu já tive clientes que chegaram para mim e disseram assim, Bruno, então quer dizer que na carreira nós somos obrigados a crescer, nós somos obrigados a nos desenvolver? E eu disse, não, nós não somos obrigados a nos desenvolver, mas a gente precisa estar ciente das consequências que nós temos ao se manter no nível operacional. Veja, eu atendi outro dia uma cliente da área de contabilidade, ela já tinha 17 anos no nível de execução. E aí, simplesmente, ela disse assim, Bruno, eu não quero ir para um próximo cargo no nível hierárquico de supervisão, de coordenação. Eu disse, eu entendo o seu desejo e o seu não interesse em querer ocupar um cargo acima, mas você precisa estar ciente de quais são as consequências que existirão na sua carreira. Para um cargo de analista, você vai concorrer com mão de obras, com concorrentes, com profissionais mais jovens, mais baratos e mais atualizados. Ou seja, o que é que você está fazendo com a sua carreira? Você está se excluindo do mercado de trabalho. Então vejam, Bruno, então significa que todos nós, eu vou repetir a pergunta que ela me fez, significa então que todos nós somos obrigados a ser líderes? Eu digo não, eu respondi de imediato não, mas a gente precisa compreender as consequências que nós temos para a nossa carreira. E vocês não acreditam o que estava acontecendo com essa cliente. Ela já estava tentando recolocação há mais de 1 ano e 2 meses. E ela ia para as entrevistas, ela ia para as seleções, ela ia evoluía nas etapas. Quando chegava na etapa final, ela era eliminada do processo seletivo. Ou seja, o que que nós descobrimos? Nós descobrimos que ela estava concorrendo para níveis operacionais com profissionais mais baratos, mais jovens e mais
qualificados. Veja, ela estava se excluindo do mercado de trabalho e ela não havia se dado conta desse processo. Ou seja, é difícil a gente deixar de acreditar que um analista sênior ele não precisa de mais de 6 a 8 anos de experiência. Então, por que o RH vai contratar um profissional que tem 12, 15, 18 anos de experiência no nível operacional? Ele não vai. Então, veja, mais um exemplo que eu trago para vocês aqui nesse encontro, para a gente compreender o que essa cliente estava fazendo com a carreira dela. E ela dizia, o mercado não tem vaga, o mercado não tem oportunidade, as empresas não estão contratando, e eu digo, não, está errado esse pensamento, né? E o pior momento que a gente chega, quando a gente não consegue desenvolver isso na carreira, quando a gente não consegue evoluir na nossa carreira, é entrar nessa mentalidade da escassez. Eu escrevi um artigo no meu blog sobre o medo de perder o emprego lá no meu site, que é o Carreira com Bruno Cunha. No final, vou deixar para vocês. Eu dei uma entrevista, inclusive, recente, na televisão, sobre esse medo de perder o emprego. E o que é que eu levei para a gente refletir na entrevista? A gente entra no método na mentalidade, perdão, da escassez. A gente começa a culpabilizar o governo, a política, as empresas, que eu não tenho vaga, que eu não tenho oportunidade, mas só que eu não consigo enxergar que a minha carreira existem impeditivos, existem regulagens necessárias para que a gente possa continuar nossa vida profissional. E aí é onde entra o processo de gerenciamento da carreira. Quantos profissionais estão perdidos em relação a quem são eles para o mercado de trabalho? Né? Qual é o grau de empregabilidade que eu tenho? Quais são as vagas que eu tenho maior aderência? Como é que eu sou visto pelos RHs? Como é que eu estou frente aos meus concorrentes? São perguntas que, se a gente não consegue responder, nós não conseguimos fazer um processo evolutivo de carreira. E a gente acaba comprometendo a nossa jornada de desenvolvimento. E, consequentemente, isso reverbera na nossa vida pessoal, né? Se eu não tenho uma boa carreira, um processo de desenvolvimento estruturado, automaticamente eu começo a sofrer na minha vida pessoal, né? Onde os casamentos, os relacionamentos podem desandar, a economia financeira familiar se compromete e a gente começa a ter uma série de outras consequências, a baixa estima, baixa autoconfiança, entra um processo de desmotivação e tem casos até de depressão. Naturalmente, né? O processo depressão, como psicanalista, posso tratar isso de forma muito direta com vocês. Depressão é um processo depreciativo, né? E quando a gente fala de processo depreciativo, eu não reconheço as minhas habilidades, os meus recursos, as minhas qualificações, eu não me fortaleço frente aos meus objetivos. Então, vejam, nós precisamos compreender, e em todas as lives que eu realizo, todas as lives que eu faço, seja no Instagram, seja aqui no LinkedIn, eu costumo sempre reforçar, nós não somos obrigados a escolher se a gente quer ter um emprego, se a gente quer ter uma carreira, mas nós somos obrigados a saber a diferença. E aí a reflexão que eu trago nesse encontro de hoje é, para que vocês que estão aqui me ouvindo, vocês querem um emprego ou querem uma carreira? Se vocês querem um emprego, ok, eu vou compreender e não vou julgá-los sobre isso. Mas é preciso que a gente entenda que emprego é apenas uma relação de trabalho. Carreira tem a ver com algo que eu estou construindo no curto, no médio e no longo prazo. Onde é que eu estou indo frente à minha projeção profissional? Cheguei aos meus 55 anos e agora, o que eu quero desenvolver? Estou numa fase de 35 anos, numa fase de consolidação, e qual é a próxima etapa? Estou indo para uma perspectiva de 45 anos, entrando aí 40, 45 anos numa fase de revitalização de carreira, e o que eu tenho que priorizar? Então, em relação aos nossos ciclos profissionais, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Nós geralmente passamos por 4 ciclos de carreira: aceleração, consolidação, revitalização e inovação. E aí, automaticamente, eu preciso identificar essas 4 fases em relação à cronologia da minha idade. E onde é que eu estou? Será que eu preciso acelerar a minha carreira? Será que eu preciso desacelerar a minha carreira? E a gente citou aqui alguns exemplos hoje, já, desse processo de transição hierárquica. Nós falamos do profissional de contabilidade, do profissional de TI, a gente falou do profissional de manutenção,
né? Eu sempre costumo dizer, eu atendo muitos clientes da área de manutenção industrial, em especial, né? Eu tenho grupos lá no WhatsApp, eu tenho mais de 10 mil pessoas que me seguem em grupos de WhatsApp, dentre eles muitos profissionais da área de manutenção, e eles costumam sempre dizer, Bruno, eu sou um engenheiro, mas eu não consigo mudar para um cargo de coordenação e supervisão. Ou eu já estou num cargo de coordenação e supervisão e eu não consigo passar para um nível gerencial. E aí a gente volta para aquela pergunta daquela minha cliente que dizia assim: eu só consigo me desenvolver dentro da empresa em que estou? Não, esse é um caminho. O segundo caminho qual é? Buscar uma recolocação que me ofereça um cargo maior na carreira. Se eu tenho qualificação suficiente para dar esse próximo passo em relação aos meus concorrentes, se eu tenho um tempo de experiência suficiente para dar esse próximo passo, e está me faltando apenas um alinhamento de competências comportamentais, a gente pode envelopar tudo isso, jogar no mercado e potencializar para que esse novo cargo chegue. Gente, eu atendi muitos clientes durante todos esses anos, de diversos níveis hierárquicos, cargos executivos, cargos operacionais, cargos de nível tático, e atendi muita gente que conseguiu uma recolocação para um cargo maior, né? Agora, eu preciso atender aos requisitos que o meu mercado exige, né? Então, vamos aprofundar o nosso webinar. Eu acho que a gente já fez uma boa introdução sobre o tema. Aqueles que quiserem fazer perguntas, guardem as perguntinhas aí num bloco de anotações, ou até mesmo digitem aí no inbox, aqui no Zoom e aqui no LinkedIn também. E aí, à medida que a gente for chegando ao final, eu vou tentando responder todas as perguntas, né, que vão aqui, claro, que é depender do horário, né, são muitas perguntas. Eu estou vendo aqui muita gente aqui comigo, a Aline, o Mindset vem primeiro, o Fred, graça e paz a todos, a Rita de Cássia, perspectiva, parabéns, Bruno, pela iniciativa, a Priscila Bertoni, da área comercial, enfim. Então, vamos aprofundar a nossa temática. Sejam todos muito bem-vindos e vamos evoluir aqui nos slides. Vamos lá. Nós realizamos uma pesquisa com mais de aproximadamente 1.920 profissionais respondentes, tá? E essa pesquisa foram com profissionais que estão buscando recolocação para um cargo maior, tá? É uma pesquisa que nos trouxe informações extremamente relevantes. Eu não vou trabalhar aqui todos os dados dessa pesquisa, mas eu vou trazer uns 4 ou 5, acho que eu trouxe 4 principais fatores impeditivos que me chamaram muito a atenção em relação à recolocação desses profissionais. Eu vou repetir. Essa pesquisa foi feita no segundo semestre de 2022 e nós entrevistamos uma amostra de aproximadamente 1.920 profissionais que estavam buscando recolocação para um cargo maior, tá? E aí, o que é que nós encontramos nessa pesquisa? O primeiro dado, olhem só, 87% dos profissionais não sabem como estão as suas próprias competências de qualificação, de tempo de experiência e de comportamento frente ao cargo que se deseja. Ou seja, não sabem como estão frente aos seus concorrentes. Eu vou repetir esse dado para que vocês vejam a tamanha importância do que isso significa. 87% de 1.920 entrevistados não sabem como estão as suas competências frente aos seus concorrentes. É como se simplesmente eu tivesse cego no meio do tiroteio, atirando para vagas, para salários, para cargos, sem ter nenhuma aderência ou sem ter nenhum grau de competitividade para concorrer com os meus concorrentes. Gente, esse é um dos primeiros maiores impeditivos na jornada da recolocação. Esse é o maior impeditivo na jornada da recolocação. Eu não saber se a minha qualificação... Eu atendi um cliente hoje à tarde e ele dizia assim, Bruno, eu quero me projetar para o mercado. Eu fui demitido da empresa em que estou, trabalhava numa grande empresa de bebidas. Ele foi desligado, da área de logística, inclusive, e ele simplesmente dizia assim para mim durante o atendimento, Bruno, eu quero me recolocar numa posição gerencial e a minha pretensão salarial é 16 mil.
Primeira pergunta que eu fiz para ele: como é que estão as tuas qualificações frente aos seus concorrentes? Como é que está a tua qualificação frente ao nível gerencial? Será que o mercado te vê realmente como um gerente? E aí eu preciso desmistificar um outro paradigma que a gente não pode mais carregar. Nem sempre eu ter ocupado um cargo significa que o mercado me vê desta forma. Esse profissional ocupou um cargo de gerente porque ele passou 13 anos na mesma empresa. Só que quando ele vem aqui para o mercado, ele não é visto como um gerente. E se ele elabora um currículo para gerente, se ele busca vagas de gerente, se ele tem uma pretensão salarial para gerente, o que é que vai acontecer com a carreira dele? Ele não vai se recolocar. Ele não vai conseguir uma recolocação. E aí eu precisei dizer para ele, o atendimento foi bem tenso, mas eu sou pago para isso. Eu simplesmente apliquei a metodologia mapa de carreira, trouxe a carreira para dentro desse mapa e fui pontuando. Olha, a qualificação para o cargo de nível gerencial é essa, exigida pelo mercado na sua área de atuação. O tempo de experiência que o mercado exige para essa posição gerencial, em média, é esse. As habilidades comportamentais que o mercado exige para este cargo, né, nos processos seletivos, para o nível de gestão estratégica, o nível estratégico, são essas. E o que a gente descobriu nesse atendimento? Que ele não tinha nem as qualificações, nem o tempo de experiência, nem o conjunto de competências comportamentais. Se esse profissional continuasse achando que ele era um gerente, ele ia dar um tiro no pé, um tiro na própria carreira, porque ele ia continuar com expectativas de uma recolocação voltada para o nível estratégico e ele não era visto dessa forma. Então, gente, um dos maiores impeditivos para a gente mudar de cargo na carreira é a gente entender: será que nós estamos aptos para esse processo, para esse momento? Né? Será que o Ricardo, o Hernani, o Railton, será que aqui o pessoal, a Rita, lá no LinkedIn e os demais, estão aptos para dar esse próximo passo na carreira? Porque se nós não tivermos com a nossa qualificação alinhada para esse novo momento, com o tempo de experiência já suficiente para isso e com as competências comportamentais, Bruno, a qualificação e a experiência são aspectos que a gente tem ou não tem, é algo muito objetivo. Já o comportamento a gente tem como manejar. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine você que já tem qualificação e experiência para assumir um nível hierárquico maior. Falta comportamento. Comportamento a gente pode cuidar na sua entrevista. A gente pode fazer uma regulagem emocional para que você transmita competências comportamentais mais aptas para aquele nível, para aquela vaga que você está se candidatando. E aí eu posso conquistar a vaga. Não significa que eu vou me manter. Eu vou contar uma história de um gerente que eu assessorei. Ele nunca havia ocupado um cargo de gerente. Essa história foi muito marcante para mim. Ele assumiu uma posição gerencial, ele nunca tinha ocupado, a gente fez todo um trabalho de recolocação com ele para esse nível gerencial. Ele assumiu uma grande indústria do agronegócio. Ele foi para essa empresa, inclusive foi em outra, na região centro-oeste. Ele assumiu o cargo de gerente e eu disse para ele assim: não deixe de cuidar do teu desenvolvimento comportamental. E ele ouviu, mas ele é aquele profissional que mergulha na empresa, se doa em demasia e esquece dele mesmo. Dito e feito. Passaram-se 4 meses, a presidência da empresa, a diretoria industrial, chamou ele e disse: não é isso que a gente estava buscando. E ele foi demitido. Então, dentro desse processo de transição hierárquica, nós estamos falando de dois desafios. Nós estamos falando de um desafio de conquistar a vaga, ou seja, eu posso nem ter as competências comportamentais, mas eu posso mostrar o meu potencial na entrevista, se eu tiver a qualificação e a experiência suficiente para isso, e ser aprovado no cargo. Mas outra coisa, outra preocupação que nós devemos ter é a de se manter nessa posição. E aí vem o desenvolvimento comportamental necessário para que a gente mude o mindset. Imagina eu sair do nível operacional para o nível tático e permanecer com o mesmo mindset.
Imagina eu sair do nível tático, de coordenação e supervisão, e para o nível de gerência e continuar com o mesmo mindset. Eu não tenho sustentabilidade. E aí é nesse momento que as pessoas são demitidas. É nesse momento que as pessoas perdem as oportunidades que foram conquistadas na carreira. Então, é muito importante. A gente está aqui falando de dois aspectos. Primeiro, eu preciso conquistar a vaga. Segundo, eu preciso me manter nela. Então, se vocês que estão aqui comigo estão nesta fase de buscar esse novo cargo, essa nova posição, ótimo. A gente pode preparar um currículo voltado para o nível hierárquico, a gente pode acelerar as conexões no LinkedIn para o novo objetivo, a gente pode alinhar a entrevista para que haja a conquista deste cargo. Por outro lado, eu tenho que ter cuidado, se eu assumir, em me desenvolver para aquele cargo. É um outro momento, tá? Então, gente, primeiro slide que eu coloquei aqui para vocês, o pessoal lá do LinkedIn não está vendo, mas o pessoal aqui do Zoom está vendo, depois eu compartilho esse slide lá nas mensagens embaixo do vídeo que vai ficar gravado lá no LinkedIn. Depois vocês podem até compartilhar com familiares, amigos, colegas de trabalho que estão exatamente nesse desconforto atual de querer mudar de cargo, de querer mudar de salário e não estão conseguindo fazer isso na carreira. Então, o primeiro passo que eu trago para a gente refletir é a gente ter a consciência se nós estamos ou não neste momento para essa mudança hierárquica. Tem muita gente dormindo no ponto, tem muita gente que já está pronto para dar esse próximo passo. E vocês bem aqui responderam o porquê que essas pessoas não cresceram ainda. Porque elas não estavam se vendo no cargo. Elas estavam esperando o cargo vir. É diferente, né? Vamos para o segundo dado de pesquisa. Olhem só que importante. O segundo dado mais importante da nossa pesquisa é esse aqui. 79% dos profissionais entrevistados não sabem se o seu currículo está alinhado ao nível hierárquico desejado. Gente, esqueçam essa moda que pegou já, essa moda que pegou todo mundo, né? Eu chamo de trouxas, pegaram todos os trouxas que caíram nesse conto de fadas. As pessoas estão copiando o currículo um do outro, sem analisar, né? O copiar-colar, tem gente vendendo serviço de currículo por R$ 10, R$ 30, R$ 50. Gente, o currículo precisa ser alinhado ao meu nível hierárquico. Se hoje eu estou em cargos operacionais, eu preciso ter um currículo que fale uma linguagem, né? Que fale, que se comunique com o mercado para o nível operacional. Se eu estou no nível tático, um nível de coordenação e supervisão, eu preciso alinhar o currículo com uma linguagem para o nível tático. Se eu estou no nível estratégico, eu preciso alinhar esse currículo ao nível estratégico, ao nível gerencial. Quantos recrutamentos e seleção a gente não vê aí afora, e quando a gente pega o currículo do profissional, ele não estava se vendendo de forma adequada. Eu pego diariamente currículos de assessorados meus que estão no nível gerencial e quando a gente faz a leitura do currículo, esse currículo está alocado no nível tático, se comunicando com o nível tático ou com o nível operacional. Ou seja, o processo de recolocação nem começa, porque eu não estou me comunicando devidamente com o meu nível hierárquico, com as vagas que eu estou buscando, né? Só que lembrando, nós não estamos falando aqui de currículos para recolocação somente. A gente está falando aqui de currículo para ocupar uma vaga que eu nunca ocupei. Foi o que nós fizemos com aquele profissional de controladoria. Para que ele assumisse uma coordenação de controladoria, ele tinha que, primeiro, se comunicar como coordenador no currículo. Segundo, ele já tinha qualificação para estar no cargo. Terceiro, ele tinha experiência suficiente operacional para fazer essa transição acontecer. E quarto, a gente fez uma regulagem na entrevista dele, na abordagem do que ele ia falar ou não falar na entrevista. Deu match, ele foi aprovado e hoje ele ocupa um cargo de coordenador de controladoria. Então, vejam, tem muita gente aí, olha, as pessoas estão apenas aí no slide, leiam para mim. 79% dos profissionais entrevistados não sabem se o seu currículo está alinhado ao nível hierárquico desejado, ou seja, estão apenas distribuindo currículos no mercado sem qualquer resultado. E o pior,
Tem muito picareta no mercado aí, elaborando currículos, dizendo que é um serviço de currículo. Quando a gente pega um currículo, é um currículo meia boca, um currículo mal elaborado, um currículo que não fala com nível hierárquico, um currículo, inclusive, que vende o profissional para um cargo que ele não consegue ocupar. E aí vejam que loucura que acontece. Tem muita gente copiando modelos de currículos aí pela internet, pelo Google, pegando modelos, copiando, colando, copiando e colando. Veja, o meu currículo, um exemplo, não cabe para o Hernani, não cabe para a Rita, não cabe para o Railton. Cada carreira tem uma trajetória em especial. Existem vários currículos, modelos de tipos de currículos, cronológico, cronológico funcional, funcional. Para cada carreira, para cada conjuntura de carreira, nós podemos ter um currículo mais adequado ou não, para que haja um impacto diferente nos recrutadores, para que haja uma comunicação assertiva com os recrutadores e com as vagas que nós nos candidatamos. Então, gente, tem muita coisa acontecendo aí no mercado, muita gente no LinkedIn se dizendo especialista em carreira. Quando você vai olhar para a carreira desses profissionais, nem a carreira, nem a própria carreira eles construíram, né? Nem o próprio desenvolvimento deles aconteceram, pessoas que estão no nível só no nível de graduação, ou no nível técnico, ou no nível dizendo que são consultores e headhunters. Pelo amor de Deus, muito cuidado. Infelizmente, isso acontece em todas as áreas profissionais, não só na minha área de recursos humanos, mas em todas as áreas profissionais do mercado aí afora. Infelizmente, temos que lidar com isso, né? Então, gente, tem muita gente distribuindo o seu currículo sem qualquer resultado. Então, vejam, a gente falou do primeiro passo. Reconhecer como é que nós somos vistos pelos RHs e quem somos verdadeiramente para o mercado. Será que o mercado me vê como analista sênior, como analista pleno, como analista júnior, como um coordenador, como um supervisor, como um gerente? Depois que eu faço essa análise de como está a minha qualificação, meu tempo de experiência, automaticamente eu posso dar um próximo passo e pegar o quê? O meu currículo e alinhar aonde eu tenho maior aderência. E aí vem a pergunta: será que eu já estou no momento para fazer uma transição de cargo na carreira? E o que é que a gente pode fazer? Alinhar o currículo ao novo nível hierárquico que a gente deseja, para chamar a atenção do recrutador. O recrutador vai perceber que você nunca ocupou aquele cargo antes, mas em contrapartida ele vai chegar para você e vai dizer assim: você tem um potencial, eu quero te entrevistar. E quando ele chamar você para a entrevista, a gente tem que estar muito bem preparado para essa entrevista, porque é o me ver no cargo que vai me aprovar. E aí tem muita gente que transmite medo, transmite insegurança, transmite uma autocrítica excessiva, transmite uma baixa estima, uma baixa autoconfiança, e, consequentemente, não conseguem evoluir. Nós não podemos esquecer dos aspectos emocionais que circundam, que permeiam essa jornada de uma mudança hierárquica. Né? Porque o recrutador, por mais que você não tenha assumido ainda aquele cargo, aquela posição, automaticamente o RH vai comprar o seu potencial. É o quanto você se vê naquela posição e o quanto aquilo é possível. E aí, que comportamentos eu estou trazendo na minha entrevista para que isso aconteça? Né? Eu estou trazendo que habilidades? Onde é que eu tenho realmente o que é que eu estou comunicando de forma emocional para esses RHs? Então, a gente começa a perceber que o processo em si, a jornada em si, não é tão simples como a gente imagina. Vamos agora partir para o terceiro slide. Olhem só. 81% dos profissionais não sabem se sua pretensão está adequada ao nível hierárquico desejado. Vou repetir. 81% dos profissionais não sabem se sua pretensão salarial está adequada ao nível hierárquico desejado. Ou seja, estão correndo o risco de apresentar pretensões fora do mercado para o novo cargo. Veja, se eu nunca ocupei um cargo de gerente, se eu nunca ocupei um cargo de coordenação e supervisão, eu preciso ter uma estratégia salarial. Geralmente, as pesquisas salariais, elas nos trazem 3 visões salariais. Primeiro, o quartil, que é o menor salário de mercado. A mediana de mercado por si só já diz o que significa. E o terceiro quartil é o maior salário de mercado. Então, respondam comigo aqui no LinkedIn
e aqui no Zoom, no inbox, nas mensagens. Se vocês nunca ocuparam um cargo que vocês desejam, uma coordenação, uma supervisão, uma gerência, vocês vão jogar o salário entre o primeiro quartil e mediana, ou vão adotar um salário da mediana para o terceiro quartil? Respondam aqui para mim nas mensagens. Vou fazer novamente a pergunta. Se vocês nunca ocuparam um cargo de coordenação, de supervisão ou de gerente, qual a estratégia salarial que vocês vão usar? Um salário entre o primeiro quartil e a mediana, é o menor salário de mercado e a mediana, ou vocês vão adotar uma prática salarial, uma pretensão salarial entre a mediana e o terceiro quartil, que é o maior salário? Respondam para mim aqui no LinkedIn e aqui no Zoom, para que a gente possa ter sentido aqui. Respondam para mim. Vamos ver aqui as respostas. Olha o pessoal lá do LinkedIn. Eu tenho que adotar uma estratégia entre o primeiro quartil e mediana. Eu tenho que adotar um salário. Como é que eu vou jogar? Perfeito, Viviane. Como é que eu vou jogar? O Sávio colocou aqui primeiro quartil e mediana. E Viviane, entre primeiro quartil e mediana. Excelente. Eu não tenho como jogar o salário na mediana e terceiro quartil, porque são salários maiores. Eu vou ser o quê? Eliminado do processo seletivo. Então, nós estamos definindo uma estratégia salarial que vai fazer o quê? Com que eu entre no cargo, com que eu entre na vaga. E, consequentemente, eu tive ganhos na carreira. Vejam que importante. Eu trouxe o cargo para dentro do meu currículo. Olhem só o quanto essa carreira pode evoluir, o quanto essa carreira se desenvolveu. Então, gente, esse ponto aqui é muito importante em relação à questão salarial. Tem pessoas que conseguem preparar um currículo legal para um cargo hierárquico maior. Tem gente que consegue conquistar uma entrevista, só que quando chega na hora da entrevista, quando vai falar da pretensão salarial, se elimina do processo seletivo. O próprio candidato se exclui do processo seletivo em si. Então, vejam como é importante a gente entender quanto que nós valemos em termos de mercado de trabalho. Será que nós estamos colocando um salário acima, na média, ou abaixo de mercado? Tudo isso são estratégias que fazem parte da nossa jornada da recolocação quando a gente quer mudar de nível hierárquico. Porque eu posso continuar com o mesmo salário, mas com um cargo maior. Eu tive ganhos na carreira? Claro que eu tive ganhos na carreira. Ou seja, eu não tenho tudo ao mesmo tempo. Eu não ganho um cargo, eu não ganho um salário elevado, eu não conquisto um cargo, eu não mudo para uma grande empresa. Eu tenho que gerenciar o que é que vem primeiro na minha carreira. Nós não vamos ter tudo. O cenário ideal é que a gente tivesse tudo. Um melhor salário com uma melhor empresa, com um melhor cargo. Mas nós não conseguimos ter tudo às vezes. Então, pode ser uma estratégia, às vezes, me manter no mesmo no mesmo salário, ganhando um novo cargo, porque o mercado já vai me ver como um novo cargo. Faz sentido, gente? E aí, para a gente ir para um próximo item, olha só, 73% não sabem alinhar sua abordagem na entrevista ao novo cargo ou nível hierárquico desejado. Ou seja, muitos profissionais encontram vagas, conquistam entrevistas, mas são reprovados na etapa de entrevista. Gente, muito cuidado com essa fase. Eu diria que essa fase é a fase mais difícil na jornada da recolocação, quando a gente está buscando uma transição hierárquica. Porque, veja, eu tenho qualificação, eu tenho experiência, encontrei as vagas, conquistei entrevistas, mas eu simplesmente não consegui me comunicar devidamente com o nível hierárquico ou o cargo que eu vou ocupar. E aí o que vai acontecer? Eu sou eliminado do processo seletivo. Então, fiquem muito atentos. Se vocês tiverem, né, observem em que fase vocês se encontram. Vocês estão com dificuldades para encontrar vagas? É um problema de networking.
Se vocês estão com problemas de conquistar entrevistas, o problema está no currículo. Se vocês estão com problemas de ser aprovado nas entrevistas, o problema é comportamental. Então, não esqueçam, né? Analisem a etapa da jornada que vocês estão, em que fase de carreira vocês estão. Ao mesmo tempo, se vocês estão buscando um nível hierárquico maior, analisem qual é aonde reside o gargalo, aonde é que está o impeditivo. Está no encontrar vagas? Se o impeditivo estiver, Bruno, não estou encontrando vagas, o problema está no networking. Segundo ponto, se o meu problema estiver em atrair entrevistas, se eu não estou conseguindo atrair, gerar entrevistas, convites para processos seletivos, eu estou com problema no meu currículo. E se eu estou indo para as entrevistas, eu recebi outro dia uma cliente que fez 4 entrevistas e simplesmente ela não era aprovada. Ela não estava em transição hierárquica, tá? Ela não estava em transição de cargo, mas ela já tinha ido para quatro entrevistas e não tinha sido aprovada. E ela chegou desesperada para mim durante um atendimento. Eu atendi ela no horário do almoço, porque ela estava com problema familiar, inclusive, na família no hospital, o pai no hospital. Eu atendi ela, eu me lembro muito, porque eu atendi no horário do almoço, então ficou muito marcado para mim. E ela simplesmente dizia assim, Bruno, eu não sei mais o que fazer. Eu fui para 4 entrevistas e eu não consigo evoluir. Eu disse para ela assim, se você tivesse passado pelas 4 entrevistas e tivesse sido aprovada, eu ficaria mais tranquilo. Mas você já passou por 4 vezes e você não foi aprovado em nenhuma das 4. Tem alguma coisa errada. A gente precisa regular essa abordagem, essas questões, algumas questões comportamentais. E aí o que foi que nós fizemos? Nós aplicamos o mapeamento de competências para a gente entender a personalidade dela. Nós compreendemos os pontos fortes e os pontos de melhoria. A gente entendeu o que poderia beneficiá-la e o que poderia prejudicá-la. E, consequentemente, a gente fez uma simulação de entrevista. Quando a gente foi para a simulação de entrevista, simplesmente ela se deu conta de alguns comportamentos equivocados para aquele nível hierárquico e a gente fez pequenas regulagens. E aí vocês não têm noção do que aconteceu. Ela fez uma entrevista ontem num hospital para um cargo de coordenação e amanhã ela está indo para uma entrevista com a diretoria, com a gerência, né, a gerência da unidade hospitalar, para ser entrevistada às 9h30 da manhã. Então, gente, a gente precisa identificar, vocês que estão nessa jornada da recolocação, precisam identificar qual é o gargalo, onde é que vocês estão, qual é o gargalo que está impedindo essa evolução e tratar devidamente. Tratar de acordo com a real necessidade. E saiam do achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é o currículo, eu acho que é comportamento, eu acho que eu não estou apto para assumir um cargo novo. Eu acho que o problema está no meu network, no meu LinkedIn. Vejam, tirem todos esses achos, eliminem essas possibilidades, porque nós estamos falando de enquanto a gente estiver nesse achismo, a gente vai perdurar, esses problemas poderão continuar e, consequentemente, essas recolocações não irão acontecer. Tá? Então, primeiro, analisem quem vocês são para o mercado, analisem que fases de carreira vocês estão, analise como é que estão o currículo de vocês, o LinkedIn, a comunicação com o mercado, as entrevistas, analisem exatamente de forma muito racional qual é o meu gargalo de carreira, qual é o meu gargalo que está impedindo uma recolocação para eu assumir um cargo superior, um cargo acima. Primeira pergunta que a gente já descobriu aqui. Eu preciso saber se eu estou apto ou não para um cargo acima. É um momento? Eu estou no momento ou não? Tem muita gente também criando expectativas de que eu estou apto. Ah, porque eu estou apto para o nível gerencial, eu estou apto para o nível de coordenação. E quando a gente vai fazer análise de carreira, não estão aptos, tá? E aí, infelizmente, essas pessoas estão alimentando expectativas que não vai acontecer. Infelizmente. É uma realidade dura. E para mim é muito duro chegar para esses profissionais e dizer assim, veja, eu torço muito para que você ocupe esse cargo e que você consiga esse cargo na tua carreira. Mas eu não entendo que seja o momento.
Não pelo que você não tem, mas frente aos seus concorrentes. E eu preciso ser muito transparente com os meus clientes, porque senão eles vão sair com expectativa e dizer para mim lá na frente, dizer assim, Bruno disse que era possível assumir um cargo disso ou daquilo. E na verdade não era, não ia acontecer, né? Então, gente, eu não trago a minha visão pessoal, eu trago a minha visão mercadológica. Eu trabalho com RH tem 19 anos, né? Trabalhei com uma das maiores consultorias do Brasil, que foi a Cato, representando a Cato em 3 estados do Nordeste, e automaticamente a minha experiência diária em atender clientes das diversas áreas profissionais que vocês possam imaginar, posso falar com propriedade em muitas áreas, né? O que eu vejo, o que acontece com muitas carreiras que já atendi durante todos esses anos, e aí, claro, o cliente acredita e aposta nessa crença, nessa visão. Evidentemente, cada um pensa de uma forma, né? O cliente não é obrigado a pensar como eu, tá? Mas uma coisa eu deixo claro, é uma opinião minha, é um ponto de vista técnico meu, até porque eu trabalho nessa área, atuo nessa área, né? Então, e aí, eu queria deixar aqui para a gente já ir finalizando. Nosso tempo passa muito rápido. Nós começamos às 8h30, já são 21h30. 1 hora passaram, né, do webinar. É muito rápido esses encontros. Tem clientes que dizem assim, Bruno, eu queria passar a noite inteira conversando. Eu digo, eu também, mas eu tenho compromissos no dia seguinte, atendimentos, enfim. Mas, gente, eu fico à disposição de vocês. Antes de deixar aqui os 4 passos para que vocês busquem essa recolocação e mudar de cargo, eu vou deixar aqui 4 dicas importantes para vocês, mas antes disso, visitem o meu canal no Deezer, no Spotify, o meu podcast, e podem visitar o meu site, que tem Carreira com Bruno Cunha, que é o meu blog. Tem o meu canal no WhatsApp, hoje eu tenho mais de várias áreas profissionais, são mais de 12 mil pessoas que me seguem em grupos de WhatsApp, em diversas áreas profissionais. Tem também o meu canal no Instagram, Carreira com Bruno Cunha. Meu Instagram é Carreira com Bruno Cunha. E o meu LinkedIn também, né? Aqueles que estão aqui no LinkedIn já me seguem, aqui no Zoom não sei se me seguem, mas é o Consultor de Carreira Bruno Cunha. No final eu vou colocar os QR Codes aqui na tela e vocês vão poder, eu também vou divulgar digitando aí no inbox para que vocês possam copiar os links e, se quiserem seguir, tem muito conteúdo legal. Lá no meu Instagram tem muita entrevista em TV, na Globo, na TV Record, no SBT, enfim, tem uma infinidade de matérias e publicações, né, que eu estou, inclusive, essa semana eu vou lançar uma nova coluna em um grande jornal de circulação em Pernambuco, ainda não posso dizer qual é sigilo, mas muito em breve vocês vão estar aí vendo nas minhas redes sociais uma coluna sobre carreira e mercado de trabalho, tá bem? Então, gente, vamos lá para os 4 passos para buscar recolocação em um cargo maior na carreira. Primeiro passo que eu vou dar aqui, deixa eu atualizar aqui o LinkedIn para o pessoal ver aqui os passos, ó. Primeiro passo, pessoal do LinkedIn e o pessoal aqui do Zoom, fazer uma análise de carreira. Ao a gente realizar uma análise de carreira, nós conseguimos descobrir como é que nós estamos frente aos nossos concorrentes e como estão as nossas competências frente à busca de uma recolocação para a mudança de cargo. Ou seja, isso permitirá que a gente avalie quais são as reais possibilidades que nós temos na nossa área de atuação. Então, se você é um profissional de manutenção, de logística, de finanças, de marketing, área comercial, produção, qualidade, segurança do trabalho, controladoria, finanças, contabilidade, independente da área que vocês ocupem, estejam atuando, eu preciso entender qual é o meu grau de empregabilidade. Quem sou eu para o mercado? Onde é que eu tenho maior aderência? Será que o mercado me enxerga como um sênior, um pleno, um júnior? Em que cargo? Um gerente, um coordenador, um supervisor, um analista? Tá? E aí, quando a gente faz essa análise, a gente tem uma visão clara de quais são as reais possibilidades que nós temos na nossa área de atuação e se ela está condizente com as nossas competências de qualificação, de experiência e de comportamento. Dessa forma, a gente poderá buscar uma recolocação para mudar de cargo. Se a gente descobrir aqui com vocês, que vocês já estejam, se por acaso vocês evoluam numa análise de carreira, e se a gente descobrir com vocês se vocês já estão aptos para dar esse próximo passo, gente, é correr contra o tempo. É buscar, na verdade, essa nova oportunidade de cargo e de salário, porque a gente já tem tudo o que a gente precisa.
Agora, se a gente não tem, vamos analisar. Se eu não tenho qualificação, estou disposto para buscar? Em quanto tempo eu vou buscar? Claro que isso pode ser planejado, né? Se eu não tenho as experiências, e como é que eu vou adquirir? Opa, estratégia de mudar de cargo. Eu não posso não buscar esse cargo dentro da empresa em que estou, eu posso buscar fora, né? Eu atendi a semana que passou uma compradora de uma grande rede de varejo aqui na região, e simplesmente, na região Nordeste, tá? E simplesmente ela já tinha 11 anos como compradora sênior. Quando a gente fez uma análise de carreira, quando a gente fez uma análise de carreira, simplesmente a gente descobriu que ela já estava com qualificação para um nível de supervisão e coordenação de compras, ela já tinha tempo de experiência suficiente e ela já tinha habilidades comportamentais. Vejam, e por que que ela não buscou um cargo de supervisora e de coordenadora de compras antes? Vocês não sabem. Sabe o que ela me respondeu durante o atendimento? Bruno, primeiro que eu não me via dessa forma. Segundo, eu estava acomodada na empresa já há todos esses anos. 11 anos na mesma empresa, eu acreditava que a empresa ia me promover e eu tive que dizer para ela uma coisa. Quando a gente joga o nosso reconhecimento na mão do outro, a gente não tem mais controle sobre isso. Porque a gente tirou da nossa mão e transferiu a responsabilidade para a mão do outro. Esse reconhecimento pode vir, como pode não vir. E aí ela se deu conta que ela estava deixando o reconhecimento na mão da empresa. E aí eu perguntei para ela, quanto tempo você deseja esperar para que esse reconhecimento venha? E ela disse, a partir de hoje não vou mais esperar. Eu vou buscar esse reconhecimento. Eu digo, claro, porque você reconheceu aqui no nosso atendimento que você já está apta para dar um próximo passo. Você não é obrigada. Você tem a opção de escolher se você quer ou não. Mas uma coisa é certa, se você não quiser dar esse próximo passo, você começa a perder a sua empregabilidade. Por quê? Porque você começa a concorrer com gente mais jovem, mais barata e mais atualizada na carreira. E aí, daqui a pouco, você começa a ficar o quê? Muito cara para o cargo de compradora sênior. E o mercado não vai mais o quê? Te absorver. Quem te excluiu do mercado? Foi você ou foi o mercado? E ela parou e disse assim, poxa, Bruno, eu me excluí. Claro que sim, eu me excluí do mercado. Então, gente, primeiro passo, fazer uma análise de carreira para descobrir quem são vocês para o mercado de trabalho. De fato, como é que vocês estão frente aos seus concorrentes. Nós temos uma metodologia muito, muito legal que se chama mapa de carreira. É uma metodologia que a gente traz a carreira do profissional para dentro desse mapa e a gente consegue responder todas essas perguntas e identificar. Ricardo, Hernani, Railton, Rita, vocês são vistos pelo mercado desta forma. As suas reais possibilidades são essas. As suas competências valem X salários. A gente tem como exatamente descobrir tudo isso nessa análise de carreira. Tá bem? Gente, segundo passo, segunda sugestão, deixa eu atualizar aqui para o pessoal do LinkedIn. Segunda dica para quem está buscando mudar de cargo na carreira ou aumentar de salário. Alinhar o currículo ao cargo desejado. Esse é o segundo maior o segundo maior fator, mais importante, é alinhar o currículo ao cargo desejado. Ou seja, alinhando a comunicação do seu currículo ao foco no cargo desejado, é fundamental para que você atraia a atenção dos recrutadores em busca dessas entrevistas para esses novos cargos, né? Quando a gente realiza esse alinhamento, a gente vai demonstrar o nosso potencial, que nós nunca ocupamos o cargo, mas existe um potencial, ou seja, já estou pronto para assumir esse cargo, mesmo nunca tendo ocupado ele anteriormente. Então, quando a gente alinha o currículo ao cargo desejado, isso permite que a gente se posicione de maneira estratégica frente aos nossos concorrentes. Veja, automaticamente eu vou, né, me comunicar muito mais assertivamente com as vagas o qual eu desejo me candidatar, tá? Esse recado aqui do número 2, essa segunda dica, não serve somente para quem está buscando crescimento hierárquico, não.
serve também para aqueles profissionais que estão saindo de uma empresa ou buscando uma recolocação ou foram demitidos. Esse currículo, independente da fase da carreira, se é uma transição hierárquica ou não para um novo cargo, eu preciso alinhar o currículo ao meu nível hierárquico. Se eu sou gerente, eu preciso alinhar um currículo ao meu nível estratégico. Se eu sou coordenador, eu tenho que me alinhar um currículo ao nível de coordenação, tá? E aí é muito importante que a gente faça esse alinhamento de acordo com a nossa vivência, com as nossas atribuições, com as nossas responsabilidades e com os nossos resultados produzidos. Tá bem? Vamos agora dar a terceira dica, já estamos na reta final do nosso encontro. Terceira dica, pesquisa salarial de mercado. Eu preciso fazer uma pesquisa e, com base nessas informações obtidas, eu preciso analisar primeiro quanto vale as minhas competências na minha área e na minha região, né? Eu recebi uma cliente do Rio Grande do Sul, de Curitiba. Eu atendi ela, acho que foi, não sei se foi na segunda ou na sexta passada, não me lembro bem agora. Ela está, inclusive, de férias, quer dizer, entrou de férias, não, ela foi demitida. Ela passou 13 anos numa mesma empresa, foi demitida e disse assim, Bruno, eu não tenho a menor ideia de como é que está o mercado, eu não sei como é que eu sou vista, eu não sei quanto vale as minhas competências. Eu disse para ela, calma, a gente vai fazer isso na análise de carreira. Aí fiz o atendimento com ela e ela estava ganhando um salário aproximadamente de 9.000. E aí foi quando nós fizemos uma análise mercadológica na região dela, no sul, especificamente em Curitiba, e a gente descobriu que o salário dela estava na mediana de mercado, né? E aí ela disse, poxa, então se estou ganhando na mediana, estava ganhando bem, agora vamos analisar a qualificação e o tempo de experiência. E aí vocês não vão acreditar. Quando a gente começou a analisar a experiência dela, ela tinha vivência na área de finanças, no contas a pagar, no contas a receber, na área de orçamento, e ela começou a trabalhar nos últimos anos na área de facilities. E aí eu tive que perguntar para ela, você é uma profissional de que área? Você se vê como uma profissional de que área? Ela disse, Bruno, eu posso trabalhar com facilities, eu posso trabalhar com finanças, eu posso trabalhar com contas a pagar e contas a receber e com orçamento. Eu fiz, veja, não é assim que o mercado vai te ver. Porque se você se joga para a área de finanças, olha só, você vai concorrer com gente que tem quanto tempo só em finanças? Ela disse, eu vou concorrer com gente que já tem 9 anos. E aí ela se assustou no que eu falei, aí eu disse assim, e se você se joga para a área de orçamento, você vai concorrer com gente que tem quantos anos de experiência em orçamento? É uma área de controladoria, né? É uma área da controladoria. E ela disse assim, eu vou concorrer com gente que tem 9 anos, o tempo que eu tive da minha carreira toda. Eu fiz, então veja, você pegou todo o seu tempo de experiência e distribuiu ele em finanças, controladoria e está indo para facilities. Você pulverizou a sua experiência. E agora? Qual é o próximo passo da carreira? Nós vamos elaborar um currículo para facilities, para controladoria ou para finanças? E ela disse assim, eu não tenho a menor ideia. Eu fiz, chegou a hora de planejar a carreira. Ela disse, eu nunca parei para pensar sobre a minha carreira. Eu fiz, eu entendo, mas se você não há um mal que não traga um bem, que bom, me entenda bem, até pedi perdão para ela na palavra, mas disse que bom que houve um desligamento para que houvesse toda essa reflexão. Porque a empresa já estava direcionando a sua carreira. Facilities é a área que você quer atuar? Ela disse, não, a empresa me deu a possibilidade, me deu uma oportunidade, então eu agarrei, eu fiz, mas tinha a ver com o seu projeto de carreira? E ela disse, não. E aí eu tive que usar uma frase que eu gosto muito, nem tudo que nos é dado é nosso. Veja um exemplo, quando a gente ganha uma camisa no nosso aniversário. Quando eu ganho essa camisa no meu aniversário e alguém me dá, chega um amigo meu, estou no shopping, e aí chega um amigo meu e olha para minha camisa e diz assim, Bruno, que camisa bonita, essa camisa branca de linho. E aí eu digo para esse meu amigo, ah, foi fulano que me deu. Essa camisa nunca vai ser minha. Sempre vai ser de alguém que me deu. Tudo que nos é dado na nossa carreira não é nosso. Tudo que a gente busca é nosso. É diferente. Então, percebam a diferença dessa perspectiva, né? Dessa forma de pensar
na nossa carreira. E ela simplesmente, a gente evoluiu nos trabalhos, hoje ela já está planejando a carreira dela, ela definiu o seguir na área financeira, que é onde ela era mais forte, e aí nós readequamos o currículo, cuidamos do LinkedIn e estamos nessa jornada juntos para tentar fazer com que essa carreira volte nos trilhos, né? Seja regulada novamente. Tá bom? Então, em resumo, quando a gente analisa a nossa pesquisa salarial, quanto vale as nossas competências, nós nos prepararemos muito mais para negociar o nosso salário de forma mais assertiva, né? Tendo, assim, dados muito mais concretos em relação para um embasamento para a gente argumentar e justificar a nossa pretensão salarial, né? Isso aumentará muito as nossas chances de obter uma remuneração mais atrativa e, principalmente, uma remuneração mais adequada às nossas competências, tá bem? Então, não esqueçam, a pesquisa salarial é o terceiro passo para que vocês consigam se municiar, né, de quanto verdadeiramente nós valemos para o mercado de trabalho na nossa área de atuação e na nossa região geográfica, tá bem? Independente de onde vocês estejam, né? É preciso que a gente tenha essa visão de quanto vale as nossas competências. E aí a gente consegue ter muito mais assertividade na nossa pretensão salarial. Tá bem? E a nossa última dica, nós estamos chegando ao final, daqui a pouco eu vou deixar as minhas redes sociais, os meus canais, vou abrir para as dúvidas, fiquem à vontade. Eu só quero pedir para aquelas pessoas que forem tirar as dúvidas, que estejam aqui no Zoom, na hora de for fazer, que deseje fazer a pergunta, pode usar o microfone, não precisa se identificar com o nome, nem também precisa ligar obrigatoriamente a câmera. Tem muita gente que participa dos meus atendimentos, das minhas lives, dos meus webinars, que estão trabalhando, né? E aí eu costumo preservar essas pessoas, né, para que elas não se exponham. Evidentemente que depois o link fica gravado e vou divulgar isso em todos os grupos de WhatsApp, lá no LinkedIn, enfim. Então, eu peço só a gentileza de vocês não divulgarem nenhum nome, se quiserem também não. Só aquelas pessoas que estão trabalhando e não quiserem se expor, tá? Aquelas que já estão buscando recolocação, que estão buscando aí estão disponíveis no mercado de trabalho, não tem problema, tá bom? E então, o quarto passo para a gente finalizar e finalizando o nosso encontro, alinhar entrevista ao nível hierárquico. Veja, primeiro passo que eu dei, eu vou aqui recapitular, ó, eu fiz uma análise de carreira, descobri como é que eu sou visto pelo mercado, descobri como é que eu estou frente aos meus concorrentes, como é que eu sou visto pelos RHs. Qual o segundo passo? Alinhar o meu currículo ao cargo desejado, ao nível hierárquico que eu busco, o nível hierárquico que eu almejo. Terceiro passo, fazer uma pesquisa salarial de mercado, entender quanto vale as minhas competências na minha área e na minha região. E, por fim, o quarto passo, eu preciso alinhar a entrevista ao meu nível hierárquico. E aí, o que eu quero dizer com esse quarto item, com essa quarta dica? Se preparar para a entrevista alinhando o nosso comportamento ao cargo desejado. A gente estará mais preparado para mostrar todo o nosso potencial aos recrutadores. Descobrir quais são os pontos que podem beneficiar de acordo com a nossa personalidade e quais os pontos podem nos prejudicar. Frente a essa entrevista que nos dará embasamento para uma regulagem junto aos recursos humanos, tá? Então não adianta, se vocês estão querendo mudar de cargo, mudar de salário na carreira, inevitavelmente vocês vão ter a necessidade desse alinhamento do discurso na entrevista. Porque eu não posso permitir que eu, por exemplo, ocupe um cargo operacional, faça uma entrevista de cunho operacional, querendo ser contratada para um cargo de coordenação e supervisão. Não dá match, né? Da mesma forma, eu quero ocupar um cargo de gerente, estou como coordenador ou supervisor, nunca fui gerente. Eu preciso regular essa entrevista emocionalmente para o nível estratégico, para o nível gerencial. Se eu não faço isso, eu não consigo me manter, né? Eu não consigo potencializar, melhor dizer, essa entrevista frente aos meus concorrentes, tá? Porque eu nunca ocupei, eu já estou saindo lá atrás, eu já estou saindo na desvantagem, né?
Eu preciso potencializar isso. Tá bem? Então, por fim, o quarto passo, não deixem de alinhar essa entrevista ao nível hierárquico, que é exatamente a regulagem, né? A regulação, melhor dizer, das nossas emoções e das nossas competências comportamentais. Tem clientes até um dia que me perguntou assim, um cliente muito perspicaz e muito curioso, ele disse assim, Bruno, mas então quer dizer que eu vou transmitir para o RH, vou fazer de conta que sou um gerente, eu sou um coordenador? Eu disse não, porque o RH sabe que você nunca foi, mas o RH está atento a enxergar o quanto você tem potencial ou não para ser. E veja como isso é claro. E aí ele disse, agora que eu entendi como funciona o jogo. Eu digo, claro, porque se a gente faz essa regulagem na sua comunicação, de como você se comporta, de como você se apresenta, o que você prioriza no seu discurso, tudo isso são relevantes para que o RH enxergue o potencial que você tem de assumir uma posição que você nunca assumiu. Tá bem? Então fica essa quarta dica. E agora eu deixo essa mensagem para vocês. Estamos chegando na reta final, 1h30 de webinar, nossa, 10 horas da noite já. Não deixem de investir no crescimento profissional de vocês. Façam uma análise de carreira, descubra se existe um potencial para ocupar um cargo acima do seu atual e defina suas estratégias de recolocação. Valorize-se e busque a remuneração e o reconhecimento que você merece. Lembre-se, precisamos nos reconhecer para que o outro nos reconheça verdadeiramente. Então é preciso que a gente entenda qual é o nosso valor para o mercado, quem somos para o mercado. E a partir daí a gente vender isso de uma forma diferente. Tá bem? Gente, quero finalizar aqui deixando esse QR Code, mas eu vou jogar lá no grupo, até pelo tempo, não tá ficando tarde, para a gente não se delongar tanto, eu vou deixar o link lá no grupo do WhatsApp. Momentos para as dúvidas, vamos abrir aqui para as dúvidas, para que a gente possa interagir rapidamente. Se vocês quiserem no LinkedIn fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. É o momento da gente tirar dúvidas que porventura existam. Por favor, é só levantar a mãozinha, ligar o microfone e a gente começa aqui já a responder o que vocês precisarem. Quem quer começar? Se não quiserem aqui perguntar no Zoom, deixa eu ver aqui as perguntas no LinkedIn. Se quiserem fazer perguntas aqui no LinkedIn, fiquem à vontade, eu já estou aqui com o LinkedIn aberto, no ao vivo também. Não querem fazer perguntas, então? Gente, então... excelente. Deixa eu colocar aqui a Viviane. A Viviane está colocando aqui no inbox, Bruno, é muito difícil ter confiança quando estamos em transição. Viviane, não tenho dúvida disso. Por isso que é muito importante um apoio e um acompanhamento psicológico para a gente cuidar dessa transição hierárquica, tá? Às vezes a gente é como acabar um relacionamento afetivo, é como a gente perder um ente querido, é como a gente perder um emprego, né? Existe sim uma necessidade emocional para a gente poder lidar com toda essa conjuntura e natural, faz parte, somos humanos, e que mais que necessário para que a gente cuide disso, tá? A Viviane colocou aqui um comentário, principalmente quando não temos experiência naquela área. Sou arquiteta e quero migrar para Scrum Master. Muito bom. Tem muitos clientes que procuram a minha assessoria, Viviane, exatamente para uma transição de área, tá? Isso tem sido muito comum, principalmente depois da pandemia, pessoas que estão exatamente buscando atuar numa outra área profissional em função das mudanças mercadológicas, das mudanças no mercado de trabalho, enfim, e na mudança do trilho, da rota do próprio profissional em si, tá? Mas, de fato, é um desafio, tá bem? E a gente precisa só se preparar para eles, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui no LinkedIn? Obrigado, Viviane, pelos seus comentários. Rita está colocando aqui no LinkedIn
Adriana, muito maravilhosa a sua palestra. Obrigado, Adriana. Obrigado aqui aos demais comentários positivos no LinkedIn. Rita, Bruno, em possíveis dinâmicas, dá para se adequar ao perfil da empresa? Rita, nós não temos que se adequar ao perfil da empresa. Nós temos que se adequar ao perfil da vaga. Tá? A gente fica muito preocupado e bitolado. Eu tenho que me adequar à cultura da empresa. A gente não conhece a cultura da empresa. A gente não sabe o que está por trás da cultura da empresa. É algo que a gente só vai saber quando a gente entra. Então a gente fica muito nesse fantasma, achando que eu tenho que saber a cultura da empresa. Não, a gente tem que alinhar o nosso discurso, a nossa entrevista, as dinâmicas de grupo ao cargo, à vaga. E aí a gente consegue ter uma maior assertividade. O Carlos Evandro, excelente webinar, agregando ainda mais o trabalho já iniciado. Parabéns, Bruno, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, Carlos. Carlos é um cliente nosso. Estou à sua disposição, Carlos, se você precisar. Marcelo, para um cargo de gerente ou coordenação, coloca foto e o currículo com cores é adequado ou relevante? Não, Marcelo, eu não costumo usar esses currículos contemporâneos, tem muitas modinhas no mercado afora, aqueles currículos coloridos de uma página, isso tudo é balela, tá? Eu não sugiro nenhum cliente meu mudar a sua estrutura de currículo, porque o RH trabalha com padrão operacional. Se o RH trabalha com padrão operacional, eu preciso ter um currículo que se comunique facilmente com ele dentro da padronagem tradicional dos currículos, dos modelos de currículos. Eu costumo sempre dizer nas minhas lives, quando a gente tenta mudar um modelo de currículo, é como a gente desejar mudar uma folha de cheque. Imagina se a gente muda os campos numa folha de cheque, quando esse cheque chega no banco, o que é que vai acontecer? Ninguém consegue encontrar as informações. Aí o que é que o RH faz com esse currículo que ele não consegue encontrar as informações? Ele descarta, ele elimina do processo muito rapidamente, em segundos, tá? Então, não usem. A minha visão técnica sobre isso não, o conselho que eu sempre dou para os meus clientes, não usem modelos contemporâneos, esses modelos moderninhos de currículos, tem muita gente aí vendendo modelo de currículo à torta e à direita, e que, na verdade, são modelos diferentes de currículos que só complicam a nossa vida, né, no andamento da nossa recolocação. Juliano, Bruno, obrigado pelo tempo disposto, webinar sensacional, já vou seguir nas redes sociais. Juliano, se você puder divulgar o link, eu vou divulgar o link desse webinar no grupo do WhatsApp, se vocês puderem compartilhar com amigos, com familiares, eu super agradeço, quanto mais informação a gente levar para as pessoas, é um pouco da minha missão, né? Eu não cobro por isso, evidentemente tenho os meus serviços, que eu cobro as minhas mentorias, mas evidentemente que o webinar é gratuito, então acho que pode agregar muito valor para muita gente aí, né, no mercado de trabalho no Brasil inteiro, tá bem? Então, se você puder compartilhar, eu super agradeço. Eu vou disponibilizar o link no YouTube, vou disponibilizar o link lá no LinkedIn, vai ficar gravado a minha live, e aí todo mundo pode assistir e refletir. O meu trabalho é levar reflexão, é levar nível de criticidade sobre todos esses temas, para que a gente possa escolher o que é que a gente quer adotar, o que é que a gente quer ser. Enfim, novamente eu repito aquela frase do começo do nosso encontro. Eu não sou obrigado a escolher emprego ou carreira. Eu só preciso saber a diferença entre os dois e decidir o que eu quero para mim, né? Eu acho que essa é a mensagem principal aí do nosso encontro. Gente, mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no LinkedIn se tem mais alguma dúvida. A Priscila colocou aqui: estou à procura de uma recolocação na área comercial e gostaria muito dessa sua experiência para melhorar. Priscila, fico à sua disposição através dos meus canais lá no LinkedIn, tem o meu WhatsApp direto, tem o número do meu time. Se vocês quiserem entrar em contato, o meu time vai estar aberto aí para atendê-los e, claro, que a gente pode se encontrar individualmente, né, sem dúvida, nos atendimentos individuais. O Juliano colocou aqui outro feedback e me abriu um céu de reflexões, principalmente para mim, que estou buscando recolocação no mercado. Obrigado, Juliano, pela sua participação e pela tua presença. Quero agradecer imensamente a presença do Hernani, da Viviane, do Juliano, do Bruno, do Luiz, do Railton, do Bruno Lopes, do Sávio, do Marcelo, do Rodrigo, da Ivna. Ivna não, acho que é aí. Ivane, acho que foi minha aluna no curso de gestão de pessoas, da especialização do MBA de gestão de pessoas, que maravilha. Não sei se é a mesma, né? Mas quem sabe, acho que seja a mesma. Vou deixar aqui os meus canais, deixa eu jogar aqui na minha tela do LinkedIn os meus canais. Esse é o meu Instagram. Deixa eu jogar aqui para o pessoal do Zoom.
no inbox. Eu vou jogar o meu Instagram para que vocês possam acessar. Carreira com Bruno Cunha. O meu LinkedIn, para a gente aqui do Zoom, é o consultor de carreira Bruno Cunha. O meu site é o www.carreiracombruno.com.br. E tem os meus canais no Deezer, no Spotify. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês os QR Codes. Ficam bem mais fácil. Olha só. Tenho aqui todos os QR Codes. Eu quero agradecer a presença de todos. O meu site, Carreira com Bruno Cunha. Tem o QR Code aqui do Instagram. Tem o QR Code do LinkedIn. Tem o QR Code do Deezer. Tem o QR Code também do meu canal no Spotify. E tem também um grupo no WhatsApp de dicas diárias. São mais de 10 mil, 12 mil pessoas que me seguem lá nos grupos, nas comunidades dentro do WhatsApp. E aí vocês podem clicar, direcionar o link para o QR Code e entrar lá nos meus grupos. Aquelas pessoas que quiserem entrar nos meus grupos de dicas diárias, é só entrar nos meus canais e me pedir nas minhas redes sociais, que a minha equipe manda para vocês os links de acesso de todos os canais para que vocês possam me seguir, tá? A Ivane colocou aqui, sou eu mesma, professor, sou sua aluna do MBA de Gestão de Pessoas. Olha só, Ivane, muito bom te ver aqui. Agradeço a tua presença, viu? E que bom, nós tivemos recente juntos na disciplina de cargos e salários, né? Que bom, bom te ver. Bom te ter aqui, quer dizer. Bom, então, gente, vamos finalizando. Eu fico à disposição de vocês através dos meus canais, aqueles que quiserem uma assessoria, uma mentoria, ou estão buscando qualquer tipo de serviço voltados para a carreira, para recolocação, para desenvolvimento profissional, para transição de carreira. Eu fico à inteira disposição de vocês através dos meus canais, do meu time de atendimento, tá? E quero agradecer também ao pessoal do LinkedIn, a presença de todos vocês, da Rita, da Daniele, do Roberto, da Priscila, do Fred, do Charles, da Aline, do Isaac, do Márcio. Sejam muito, agradeço imensamente aí. E se vocês puderem compartilhar o link do webinar, eu ficarei imensamente grato. Um forte abraço para vocês, um excelente resto de semana e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau a todos.